Salve, nobres! Como é que vocês estão? Estou de volta com mais um episódio da nossa série sobre história da cerveja no Brasil no século XIX. Mas o nosso capítulo de hoje não começa no Brasil, e sim na Alemanha. Vocês já ouviram falar dos Biergarten, que são tradição no consumo de cerveja na Alemanha, né? Se não ouviram, eu conto um pouco sobre o que são. Os Biergarten, ou Biergardens na tradução inglesa, ou, em português, claro, jardins de cerveja, surgiram no início do século XIX na Baviera, no sul da Alemanha, da necessidade de manter refrigeradas durante os meses quentes as cervejas Lager, que eram fabricadas durante os meses frios, de setembro a abril. Para isso, as grandes cervejarias escavaram adegas nas margens do rio Isar para manter a cerveja fresca durante o seu armazenamento. Aliás, se você não sabe, o nome dessa família de cervejas de baixa fermentação, Lager, vem justamente desse processo de maturação a baixa temperatura, que se chama Lager. Para reduzir ainda mais a temperatura das suas adegas durante as estações quentes, os cervejeiros alemães do século XIX cobriram as margens do rio com cascalho e plantaram castanheiros, cujas raízes não danificariam a estrutura das adegas, criando assim, sobre as adegas, agradáveis jardins. Mesas e bancos simples foram montados entre as árvores e as cervejarias passaram a servir suas cervejas diretamente das suas adegas para os seus clientes nos seus jardins. Em 1812, um decreto do rei Maximilian I da Baviera, o pai do rei Ludwig I, aquele cuja festa de casamento deu origem ao Oktoberfest, você já deve ter ouvido falar dessa história, permitia que os cervejeiros de Munique servissem suas cervejas diretamente das suas adegas, mas não podiam servir comida, exceto pão, o que criou o hábito nos clientes de trazer comida de casa. Pois bem, e o que toda essa história tem a ver com a história da cerveja no Brasil no século XIX? Acontece que parece ter existido um certo tipo de Biergarten também no Rio de Janeiro em meados do século XIX. O que não é de se estranhar se nós pensarmos que os primeiros cervejeiros a produzir cerveja no Brasil eram, via de regra, descendentes de alemães. É normal, então, que eles trouxessem na sua bagagem cultural algumas tradições alemãs ligadas à produção e ao consumo de cerveja e as tentassem implementar aqui no Brasil. Ainda mais quando essas tradições se adequavam tão bem ao clima quente dos trópicos como beber cerveja ao ar livre. 2 anúncios publicados no Almanac Lemmert, eu já falei dessa publicação em outro vídeo aqui dessa série, nos anos 1856 e 1857, de 2 cervejarias diferentes que tinham o mesmo nome e ficavam na mesma rua, mas não era a mesma cervejaria, nos dão uma ideia desses Biergartens tropicais. O primeiro anúncio é da Imperial Fábrica de Cerveja Nacional de Alexandre Maria em Vilas Boas e Companhia, que ficava na Rua de Mata Cavalos, número 27, e que diz o seguinte: essa fábrica, já tão conhecida e frequentada pelos amadores desta corte, é, por sem dúvida, a mais bem montada que neste gênero existe no Império do Brasil, e com todas as proporções para vir a ser o mais útil e agradável recreio dos fluminenses, já que pela extensa e pitoresca chácara em que está situada, pois naturalmente convida ao passeio o constante panorama que ao correr dos olhos se desliza, já pela multiplicidade de jogos, como sejam os de bola, bagatela, etc., etc., que oferece um exercício tão útil à saúde do corpo e do espírito, para o que nada tem poupado os seus proprietários. No ano seguinte, sai o anúncio da Imperial Fábrica de Cerveja Nacional de Henrique Leiden, dessa a gente também já falou, que ficava também na Rua de Mata Cavalos, só que no número 78. Achando-se o seu estabelecimento em um dos sítios mais amenos desta corte, a sua vista se recomenda a todos os amadores de recreios honestos, os quais, além de ótima cerveja de vários gostos, encontrarão arranjos cômodos, caramanchões, diversos jogos e boa companhia. Já falei em outro vídeo que a então Rua de Mata Cavalos é a atual Rua do Riachuelo, que fica hoje em pleno centro barulhento e engarrafado do Rio de Janeiro. Mas em meados do século XIX, ela ficava espremida entre as encostas do Morro de Santa Teresa e do Morro do Senado, que não existe mais, em um ambiente cercado de muita vegetação nativa. Dessa forma, enquanto bebia sua cerveja direto da fábrica, os clientes eles podiam aproveitar esse ambiente ao ar livre, relaxando nos caramanchões e se divertindo com diversos jogos. Infelizmente, não temos nenhuma imagem de como seriam esses Biergartens tropicais. É isso.
Se você curtiu saber de mais essa curiosidade de como se consumia cerveja no Rio de Janeiro em meados do século XIX, curte aí, comenta, compartilha com um amigo que você acha que também vai achar isso interessante e legal. E se tem alguma pergunta sobre o tema, deixa na DM ou nos comentários que eu vou buscar a resposta e a gente bate um papo sobre isso. Então até o próximo capítulo da história da cerveja no Brasil no século XIX.